E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Esse é o tubo de ensaio número 5. Eu sou o Pedro Vinícius e essa é a parte 2 de uma série de episódios sobre mulheres no cinema. Se você ainda não ouviu a primeira parte, ela está disponível aí em todos os aplicativos de podcast e um tempinho depois no YouTube também. Só procurar por tubo de ensaio. No primeiro episódio, eu falei com a Vanessa Gouveia, que é uma cineasta bem jovem de Goiânia. Foi uma conversa bem interessante. E dessa vez eu converso com a Morgana Assunção, que estudou cinema, também trabalha e trabalhou com cinema, mas está trilhando um caminho um pouco diferente aí, meio pelo lado acadêmico. Ela acabou de começar um mestrado. A gente conversa um pouco sobre isso e sobre outras coisas, como o curso de fotografia que a gente fez, que foi onde nós nos conhecemos, uma graduação em fotografia, que nenhum de nós terminou, inclusive. Além disso, ela fala um pouco sobre as experiências que ela teve em produções pequenas de curta-metragem e também em uma produção de longa-metragem, que ela pôde participar logo no início da graduação, que foi de um dos filmes mais legais que eu assisti no ano passado, pelo menos se tratando de produção nacional, que foi As Duas Irenes. Eu não sabia que ele tinha sido rodado em Goiás e a Morgana dá alguns detalhes aí sobre a produção e como que ela participou. A Morgana tem também um canal no YouTube que ela fala principalmente sobre cinema e literatura. Se você gostar do papo e se interessar um pouco mais, quiser ver as coisas que ela produz ou simplesmente seguir ela aí nas redes sociais, os dados e links estão todos aí na descrição do episódio. E é isso, semana que vem eu chego com a terceira parte dessa série. Espero que vocês gostem. Vamos lá pro papo. Por que que você caiu no cinema? Assim, se você se lembra, na verdade, se foi por causa de algum filme, alguma coisa assim. A gente se conheceu na faculdade de fotografia, né? Então, assim, já é algo que tem um tanto a ver, né? Eu já trabalhava na área quando eu fiz a faculdade, justamente porque tem uma conexão também. Aham. Imagino que para você era algo parecido, que era talvez um meio do caminho ali, mas aí me conta como é que foi para você, por que que você resolveu fazer e por que que você passou pela fotografia? Bom, na verdade, eu pensava em trabalhar com cinema, mas na verdade não sabia como exatamente. Mas desde quando eu era, sei lá, adolescente ou pré-adolescente, eu achava meio fascinante caber tanta gente numa fita cassete, assim, sabe? Tipo. Uhum. Mas essa era uma imagem que eu tinha de criança, assim, que me fascinava mesmo os filmes. Mas acho que com uns 13 anos eu comecei a pensar nessa ideia, mas era algo muito distante, né? Porque, tipo, era muito Hollywood só que eu conhecia. E quando eu tava no ensino médio, daí eu entendi que depois vinha faculdade e tal, e descobri que tinha faculdade de cinema. Acho que quando eu tava no segundo ano do ensino médio, eles abriram a faculdade de audiovisual na UEG, mas assim que eu tava no terceiro ano eu descobri o curso da USP. E aí só servia USP. E eu fiquei meio obcecada, assim, por fazer o curso lá, que é um curso muito concorrido. Daí eu não passei, tentei algumas vezes, fiz cursinho e tal, não passei. Eu acabei desistindo e fui fazer ciências sociais na UFG. Desisti de verdade, então eu não quis nem fazer audiovisual na UEG. E aí meio que tirei essa ideia da cabeça, assim, fui fazer ciências sociais. E aí eu fui fazer fotografia depois que eu já tinha me formado em ciências sociais, que eu estava esperando para prestar um mestrado em antropologia. Aí talvez com interesse de pesquisar antropologia visual, mas não pensava mais em trabalhar com cinema, nem nada do tipo. Só que eu tinha um tempo para prestar um mestrado. Então acabei vendo alguma propaganda daqui, não sei, e achei massa a grade curricular. Pensei, por que não, né? Tipo, vou fazer fotografia, sei lá. É meio próximo do que eu queria antes, mas sem muitas expectativas. E daí comecei a fazer fotografia. E quando eu comecei a fazer fotografia, eu fiquei preocupada em voltar à vontade de fazer cinema, digamos assim. Uhum. Porque era uma coisa, quando eu tava prestando vestibular, era uma coisa bem obsessiva, assim. Mas era uma coisa ainda muito distante, assim. Daí foi o que aconteceu na faculdade de fotografia. Eu voltei a ficar com vontade de fazer cinema. Eu cheguei a fazer uma disciplina especial no mestrado de antropologia,
Mas aí foi quando eu descobri que tinha aberto um curso, uma graduação em cinema na cidade de Goiás. E daí eu fui. Tipo, aí aconteceu, eu fui pra faculdade de cinema. Eu tinha uma expectativa baixa com o curso, assim, porque eu pensava, poxa, cidade de Goiás, primeiro ano de curso, né, primeira turma. E fui surpreendida lá, porque, tipo, no primeiro semestre, no fim do primeiro semestre, eu estagiei num longa-metragem lá. Sim. Então, foi incrível, assim. Mas foi assim que eu fui parar no cinema, foi, tipo, pela academia. Antes, quando você estava tentando entrar na USP, tinha alguma função que você tinha em mente, assim, quando você pensava, eu quero fazer cinema, o que que você se via fazendo? Não tinha nenhuma função em mente. Tipo, eu pensava em direção. Eu acho que é uma coisa meio óbvia, assim, não sei, quando você pensa de cinema de uma maneira muito leiga, assim, né? E daí você fala, tipo, ah, quero fazer um filme, então você vai ser diretor de cinema. Mas eu não entendia muito bem as funções, assim, sabe? Tipo, na verdade, eu acho que eu não parava muito para pensar nisso. Eu entendia a questão do diretor, do roteirista, assim, mas acho que não tinha uma função em mente. E hoje isso mudou? Tem alguma coisa específica que você tá de olho para trabalhar? Isso mudou, tipo, agora eu entendo, né, todas as áreas, assim, mas eu acabei trabalhando durante a faculdade, eu acabei ficando na equipe de direção. Eu não cheguei a dirigir nenhum filme, mas eu fui assistente de direção. Então, mesmo quando eu estagiei no longa, eu estagiei na equipe de direção, eu Uhum. auxiliava a assistente de direção, meio que tinha uma função de segunda assistente, e depois, quando fiz curtas tanto com os colegas da faculdade, como com um diretor lá de Goiás, era na função de assistente de direção. E aí agora, por exemplo, eu recebi um convite para ser diretora de fotografia de um documentário, é um projeto, na verdade, ainda, né, do Fundo de Cultura do Estado. Enfim, essa é uma outra coisa que eu acho que seria bem legal de fazer. E aí o que aconteceu também durante a faculdade foi trabalhar muito como cinegrafista, assim, tipo, fazendo make-off de eventos, principalmente de festivais de cinema. Então eu fiquei muito tempo Uhum. com a câmera, mas não num contexto de set, assim, de set estruturado, né? Só como cinegrafista, assim, tipo, no máximo com mais uma pessoa, fazendo entrevista e tal. É uma coisa que eu acho muito legal. Uma coisa Entendi. é meio mais independente, assim, talvez, mas eu acho muito massa, assim, as coisas que acontecem quando você tá com uma câmera na mão. Sim. Você tem o canal também no YouTube, né? O Sim, Literalmente Vlogando. Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu acho que você já fazia, sim. então tem um bom tempo. E você fala sobre cinema, sobre literatura, e eu vi que você tem algumas coisas filmadas, relacionadas ao curso, né, de cinema. Isso. Essa coisa meio de making off dos curtas que você comentou e tal. E eu lembro de ver em algum vídeo seu lá que o que você já mencionou, mas eu lembro de ter visto lá antes que você participou da produção do As Duas Irenes, né? Que é um filme nacional que eu assisti ano passado e achei muito legal, gostei bastante assim. E aí depois que eu vi que você trabalhou nele depois que eu já tinha assistido, achei mó legal. Eu não sabia, ele foi rodado em Goiás, na cidade, não? Sim, ele foi rodado na cidade de Goiás e também em Pirinópolis, mas foi tipo uma cena ou outra que eles fizeram. A cena, acho que dentro do cinema de Pirinópolis, do teatro, né? Entendi. A cena que elas estão no cinema. Uhum. E Sim, como que mas foi o processo para entrar na produção e depois da produção em si? Porque um longa é um escopo muito diferente, né? E ainda aham. mais falando na experiência de curta completamente sem dinheiro, né? Sem financiamento para fazer, acaba que é uma coisa realmente com produção quase zero, assim. Primeiro, participar de uma produção que tem um escopo muito maior e que conseguiu ter um resultado tão legal, porque eventualmente você assistiu ao filme pronto, né? Como é que foi esse processo todo para você? Tipo, é muito louco pensar, porque, tipo, o filme realmente rodou muito, assim, em festivais, ele estreou em Berlim, tipo, foi muito massa. Foi diferente porque foi a minha primeira experiência em set. Então, tipo, a minha primeira experiência em set foi no longa. Assim, eles entraram em contato com a faculdade primeiro, acho que já estava numa negociação há bastante tempo, né? Acho que houve uns atrasos, assim, para começar o filme.
Mas foi isso, eles entraram em contato com a faculdade, porque eles precisavam de gente para estagiar. Era um orçamento limitado, assim, também. Tipo, Uhum. eles tinham um orçamento, sim, mas também não era muito grande. Abriram vagas, né, para estágio, e a gente era a única turma. Então, tipo, todo mundo da minha turma que queria participar acabou entrando no filme. Até precisava de mais estagiários, né? Acho que tinha alguma pessoa que ia participar, acabou não podendo ficar para as férias, porque foi rodado durante as nossas férias. Enfim, Uhum. tipo, então foi muito tranquilo nesse sentido. E aí a equipe, algumas pessoas da equipe se encontraram com a gente em reunião para explicar como é que era o estágio, para falar das áreas. E aí, naquele momento, cada um se apresentou um pouco, falou em que área tinha mais interesse, mais simpatizava, assim. E meio que a equipe escolheu os estagiários, quem ia para cada área. E sobre estar nessa produção, também foi uma experiência muito intensa, porque, assim, eu achei incrível, eu adorava estar lá, mas me gerou uma ansiedade muito grande, porque parecia, era tudo muito novo, muita responsabilidade, assim, então Uhum. foi um pouco difícil esse primeiro contato ser assim, sabe? Mas foi massa, eu aprendi muita coisa lá. Isso foi em que ponto do curso que você estava? Foi ao fim do meu primeiro semestre. Entendi, bem no início mesmo. É, a gente não tinha nem feito nenhum filme assim no curso ainda. A Uhum. gente não tinha tido disciplinas de prática, porque como o curso era a primeira turma do curso, tinha um problema com professores ainda, assim. Lá no IFG tem 2 cursos de ensino superior agora, mas antes da gente chegar com o superior, eles tinham um curso, ainda tem, de ensino médio, acho que técnico que eles falam, que é em áudio e Uhum. vídeo. Então já tinha professores da área, só que só com curso superior que eles puderam fazer novos concursos para chamar novos professores. Então eles pensaram a grade de maneira que tivesse mais disciplinas teóricas no começo. Então, tipo, a gente tinha sociologia do cinema, cinema e história, umas coisas assim, porque eles podiam aproveitar professores que eles já tinham. Então, quando a gente foi pro set do Duas Irenes, a gente não tinha tido nada de prática, na verdade. Uhum. E essa história, a personagem principal é uma garota, né? Pré-adolescente, não é? Acho que é tipo uns 13, Isso. 14 anos, alguma coisa assim. Aham. E, depois se torna, na verdade, o foco a relação dela com uma irmã que ela descobre que ela tem e tal. E Aham. aí eu fiquei pensando, essencialmente, uma parte importante da experiência feminina no mundo, né? Que elas estão começando relacionamentos tipo, ficar com os garotos, umas coisas assim, como que você se Sim. veste, o relacionamento da filha com o pai, com a mãe e tal. Mas o filme foi escrito e dirigido por um cara, né? E aí eu fiquei imaginando, no set, eu vi que a diretora de fotografia era uma mulher, né? E Aham. vi, acho que no seu canal mesmo, eu vi que a primeira assistente de direção também Sim. Era era uma uma mulher. mulher. Tinha muita mulher na Isso. equipe. É isso que eu ia perguntar. Você sabe dizer se chegava a ser maioria ou era bem equilibrado? Eu acho que não era a maioria, mas assim, a diretora de fotografia, como você disse, a diretora de arte também era uma mulher, a primeira assistente, a equipe de som era toda masculina, e aí maquinária também. Uhum. A produção também, as produtoras eram mulheres, mas era uma equipe, eu acho que bem equilibrada, assim, de homens e mulheres. Uhum. Acho que no cinema, principalmente nos cargos chefes, ainda tem uma predominância masculina, né? Não em todos, mas principalmente quando a gente fala de direção, né? Os diretores predominam muito ainda, e nem só no Brasil, né? No mundo todo. Mas enfim, e aí eu achei curioso, porque eu acho que no fim das contas, eu não me lembro como é o nome do diretor do filme. Fábio Meira. Ele conseguiu, não sei, dar uma visão de certa forma sensível ali, né? Sensível no sentido de não ser uma visão construída por um homem, de certa forma. A gente realmente acredita que aquelas experiências estão sendo construídas do ponto de vista da garota, né? Então eu achei que o resultado ficou realmente muito legal e fiquei surpreso, inclusive, que tinha sido produzido em Goiás e tal, mas enfim.
Achei muito bom. No curso, eu vi também no seu canal que acho que um dos curtas que vocês fizeram foi dirigido por uma colega de classe sua. Só que eu não consegui ter uma noção, porque não, acho que não estava a turma toda envolvida no curta, não tive uma noção da quantidade de mulheres no curso. Você acha que está equilibrado isso também? Ou ainda tem uma procura maior masculina para o cinema? Eu acho que tinha mais homens na minha turma do que mulheres. Inclusive, acho que na formatura agora vão formar 6 pessoas. Da primeira turma vão formar 6. E Uhum. acho que éramos 2. Acho que só eu e Yolanda que nos formamos agora, na primeira turma. E os Entendi. outros 4 são homens. Mas, assim, foi uma turma que houve muita resistência, né? Como costuma acontecer em graduação. Acho que quem foi ficando mesmo foram mais os homens. Apesar de ainda ter algumas outras colegas que, apesar de não formarem na primeira turma, também continuam fazendo o curso. Uhum. Você teve experiência, no mercado de trabalho também, depois que você terminou, ou mesmo durante a graduação? Durante a graduação, sim. Depois que eu terminei, terminou agora em 2018, e aí eu já vim para Curitiba fazer o mestrado aqui. Entendi. Mas em outras produções, você chegou a participar também? Sim, eu trabalhei num curta de um diretor lá da cidade de Goiás, que é o Lázaro Ribeiro, que ele Uhum. fez Hugo, que era um curta sobre um escritor goiano. Ah, que legal. E esse curta tá pronto já, não? Tá, ele estreou no FICA de 2017, eu acho, como curta, como filme convidado, mas esse foi um set com predominância masculina, assim. Acho que só a diretora de arte, que era mulher, e as outras funções eu acho que eram homens. E na sua experiência, sendo mulher, tanto no ambiente da universidade quanto nessas produções, você acha que tem alguma resistência ou assédio também, que é um problema recorrente? Talvez alguma coisa, um constante questionamento da competência, esse tipo de coisa, especificamente por ser mulher? Na minha turma, especificamente, eu não sentia nada desse tipo ao longo dos trabalhos que a gente fez juntos. Acho que havia uma integração muito tranquila, muito real, assim. Eu não sofri assédio, por exemplo, nas outras experiências que eu tive, mas já percebi algumas coisas, assim, meio que, não sei, assim, rolava um constrangimento ou outro, assim, por ser mulher, assim. E aí era muito melhor quando tinha outras mulheres em set, né? Tipo, acho que a coisa muda, assim, quando tem mais mulheres. Eu conversei com outras duas amigas minhas que também trabalham bastante no cinema de Goiânia, e uma delas é a Vanessa Gouveia. Ela rodou um curta-metragem há pouco tempo que ela conseguiu a equipe praticamente inteira de mulheres no set, que não é uma tarefa fácil, e ela falou que, assim, porque o tema do filme tinha uma coisa relacionada a estupro e abuso e tal, então ela quis realmente fazer com que todo mundo envolvido na produção tivesse um olhar que pudesse ter uma empatia maior, né, pela história que estava sendo contada. E eu achei bem interessante o que ela falou, que por mais que elas tentassem fazer a equipe inteira ser formada por mulheres, que elas não conseguiram, que no fim das contas elas tiveram que ter dois caras na função de maquinaria, Aham. porque é o que era mais difícil, e assim, mas todo o resto formado por mulheres. E é engraçado pensar que mesmo se você quiser fazer isso ativamente para a produção de um curta-metragem, que não é uma equipe tão grande assim, ainda é difícil, né? Aham. Você tem, de certa forma, um olhar atento, assim, também, de certa forma, seguir as mulheres que estão fazendo cinema hoje no Brasil ou no mundo? Você se liga um pouco nisso, ou tanto faz? Tipo, filme bom é filme bom e não interessa quem fez? Aham. Não, eu tenho às vezes até uma cobrança, assim, de achar que não estou assistindo mulheres suficientes, assim, mas eu fico ligada nessa questão da mulher tanto
por exemplo, nos filmes, quem são os personagens femininos, né? E como eles são retratados, e a questão de tempo de fala também, de mulheres e de homens, que é diferente, né, nos filmes. Mas a questão da equipe também. E tem uma outra questão muito interessante, que eu fiquei pensando nisso depois de... Acho que principalmente depois de uma oficina que eu peguei no Fronteira, de crítica de cinema, que é pensar as mulheres críticas de cinema. Que também, como a recepção e aí a crítica, né, ela acaba também levantando questões muito importantes e que isso volta de alguma maneira para a produção dos filmes, né? Então acho que Entendi. também ter críticas mulheres é importante. Até pensando no YouTube também, eu não me considero uma youtuber de cinema, sei lá, porque eu não tenho uma frequência no canal, mas eu acompanho muitos youtubers que falam sobre cinema e também você percebe, por exemplo, quando homens críticos, né, no YouTube e mulheres, quais são as repercussões, assim, e os tipos de comentários que cada um recebe e como eles são cobrados de formas diferentes. Enfim, eu acho que em todas as áreas do cinema é importante buscar mulheres nessas áreas, porque uma área acaba influenciando a outra também. Então, é isso que eu acho massa, pensar em críticas mulheres, porque elas vão ter, às vezes, um ponto de vista até de questionar essa falta de mulheres na equipe ou nas telas, que talvez um homem não tenha. Uhum. Tem alguma realizadora, assim, tanto no cinema quanto no YouTube, de crítica, alguma ou algumas que você tem acompanhado, assim, que você pode indicar? Sim, no YouTube eu acompanho o trabalho da Luli, acho que o canal dela é Luli de verdade. Eu não sei se ela estava fazendo só para o YouTube do Canal Brasil, ou se também tinha algum programa na TV, mas como eu não acompanho a TV, eu não sei. Mas ela, enfim, estava fazendo uns programas de cinema brasileiro no Canal Brasil. E ela tem produzido um conteúdo muito legal, assim, tipo, não só de crítica, mas também até de alguns temas, assim. O último que eu lembro de ter visto que ela postou foi sobre direito de imagem, o que é direito de imagem, tanto na internet como na TV, nos filmes, enfim. Ela produz um conteúdo muito bacana, Uhum. E no cinema tem alguém para ficar de olho? de um filme chamado Amor, Plástico e Barulho. Eu esqueci agora o nome dela. É um filme incrível, assim, que é uma protagonista feminina. É um filme sobre tecnobrega. E aí, Hum, tipo, é uma ficção, mas tem uma pegada meio documental às vezes, assim, porque hora ou outra parece usar imagens de shows reais, assim, um público real de tecnobrega. é Amor, Plástico e Barulho? Isso, Tá, eu vou dar uma olhada. E agora você falou que está começando o mestrado, não é? O foco isso. é em arte, é isso? Sim, é um mestrado em arte, e aí abrange 4 áreas, que é teatro, cinema, artes visuais e dança. E aí eu achei muito massa fazer esse mestrado em artes, até abriu também um mestrado em cinema aqui, mas eu preferi prestar esse em artes, primeiro porque eu gostei da ideia de ter colegas de outras áreas, assim, então eu ficava imaginando uma aula em que cada um vai dar uma perspectiva de uma arte diferente, assim, tipo, e essa ideia me animou Uhum. muito. E também porque ele é voltado para a educação. Então é meio que para o ensino de artes, assim. A minha monografia foi sobre um projeto que eu fiz no FICA, que eu participei no FICA, que é sobre cinema e educação. Era sobre cinema e educação. Que é uma coisa que eu acho muito massa, que é tipo levar o cinema para a escola. Mas não, o Uhum. cinema já está na escola, né? Mas não apenas assistir aos filmes, mas também produzir os próprios filmes. Então essa Ah, que ideia dos estudantes, né, das crianças e dos adolescentes, tendo um momento de criação cinematográfica, eu acho muito incrível. E aí na faculdade eu tive essa experiência realizando umas oficinas no FICA e aí eu achei incrível, fiquei apaixonada por isso, assim. E aí decidi continuar estudando isso no mestrado. você acha que você está indo para um lado mais acadêmico da coisa, assim, você quer se aprofundar nisso? Ou é uma coisa em paralelo, você também pensa muito em realizar, em trabalhar, em produções? Sim, eu acho que é uma coisa em paralelo, na verdade. Eu não sei exatamente o que eu
quero depois do mestrado ou com o mestrado, mas quando eu vi a grade do mestrado, eu me empolguei muito, assim, e a proposta mesmo, né, dessa questão da arte com a educação. Enfim, eu só senti muita vontade de fazer isso, mas não significa que eu queira, tipo, dar aula em faculdade ou seguir uma carreira acadêmica. Uhum. Enfim, acho que é só uma coisa que pode agregar muito ainda nas outras coisas que vão vir. E agora, se você está nos próximos 2 anos em Curitiba, é uma janela que se abre da cultura, toda a cultura de um lugar novo também, que você vai conhecer com o tempo aí, Sim, e acaba te levando para outros caminhos, né? Tanto de trabalho quanto de estudos. Imagino que vai ser uma experiência interessante. sim, eu acho que foi uma experiência incrível ter feito graduação na cidade de Goiás, porque assim, da pessoa que queria fazer audiovisual na USP, só servia a USP, São Paulo e tal, que foi fazer cinema numa cidade do interior de Goiás, que não tinha É. sala de cinema, saca? Foi uma mudança muito grande de concepção até. E aí que eu acho que eu pude entender melhor a força que o cinema tem e como ele é muito amplo, assim, sabe? Tipo, que não existe só uma forma de cinema. E é engraçado, porque na entrevista do mestrado, eu fiz questão de pontuar isso, que eu tinha feito cinema numa cidade do interior que não tinha sala de cinema. E, Uhum. tipo, isso vai fazer com que eu veja cinema de uma forma bem diferente de outras pessoas. E tudo bem, assim, porque cada um vai ter sua visão, cada um tem a sua experiência com cinema. E isso que é massa. E, Exatamente. e aí eu acho que estar aqui, depois de ter passado 4 anos na cidade de Goiás, também vai ser muito legal, porque o que eu já percebi daqui, de Curitiba, é que tem uma programação cultural muito incrível, assim, tipo, em um mês que eu fiquei aqui, eu já fui em vários museus e eu já percebi também que tem muito cineclube e muita coisa de cinema, tipo, tem cinemateca aqui, tem muita coisa legal acontecendo aqui. Então, Que também acho massa. que vai ser um bom momento, assim, um bom lugar para estar também. Você comentou que está no albergue enquanto a gente conversa. É porque você ainda está procurando lugar para morar? Então, na verdade, não. Tipo, eu não tô procurando lugar agora porque eu vim eu vim para ficar no hostel por uma plataforma que tem na internet chamada Worldpackers, que você troca trabalho por hospedagem, Ah, troca sim. trabalho por hospedagem. Então, Uhum. basicamente eu tô trabalhando no hostel para poder ter um lugar para ficar enquanto eu estudo em Curitiba. Que E legal. e aí, tipo, eu tinha esperança de que houvesse bolsa no mestrado, mas como é primeira turma, tem uma grande chance que não tenha bolsa de pesquisa ainda. E aí, vamos ver como as coisas vão acontecendo, assim. Ontem foi o meu primeiro dia de aula e uma professora de cinema, que não é a minha orientadora, mas que também é do cinema nesse mestrado, ela já veio conversar comigo, porque ela falou que tem vários projetos de cinema e educação, e aí tem um deles que ela poderia. Acho que ela queria meio que me oferecer uma vaga, assim, em um desses projetos, e aí ela falando que era com bolsa e tal. Então, tipo, acho que vai acontecer, sabe? E além de tudo isso que você está fazendo aí, trabalhando no hostel, fazendo mestrado, como é que tá os planos para o canal no YouTube? Se tem alguma coisa específica que você quer fazer em 2019 com ele? A minha relação com o canal, ela é muito diferente. Tipo, direto eu tenho ideias, assim, de fazer com o canal, mas eu meio que acabo não fazendo. Tipo, eu tenho um canal desde 2011. E aí eu tenho umas Uhum. fases que eu gravo bastante pro canal e tem outras que ele fica meio que de canto, assim, sabe? Isso me incomodava bastante, mas depois eu percebi que é isso, que era a minha maneira de me relacionar com o YouTube e não tinha por que ficar me cobrando muito, assim. Mas eu tenho intenção de ter ainda uma rotina com o canal, digamos assim, né? Tipo, uma programação como costuma acontecer nos canais profissionais, assim. Tipo, Uhum. de postar, sei lá, 2 vezes por semana. Então, esse é meu objetivo com o canal. E você sabe para que você quer direcionar, assim, para cinema, para literatura? Provavelmente sobre literatura ainda e cinema, principalmente. Mas eu gosto muito
de mostrar um pouco também do meu cotidiano. Eu fiz muito isso lá em Goiás. Eu gravava vlogs, assim, né? Tipo, daily Uhum. vlogs, que eles chamam. E eu comecei a fazer um formato em que era um vlog de leitura. Então eu me propunha a ler um livro, sei lá, em uma semana, 2 semanas, e ia gravando algumas coisas do meu cotidiano enquanto estava lendo esse livro. E é engraçado fazer esse tipo de coisa, porque os temas que você vai encontrando no livro, eles acabam aparecendo na vida, assim, sabe? Uhum. Enfim, eu fico viajando assim com essas questões do canal, mas eu não tenho nenhum formato muito fixo, assim, sabe? Tipo, ah, não, meu canal é sobre crítica de cinema e tal, nunca aconteceu isso. Acho que vai continuar nessa pegada, assim, meio sem rumo, enquanto eu estiver no mestrado. É, e tudo bem também, né? É, exato. Pô, é isso. Brigadão por ter trocado essa ideia. Obrigada É, pelo convite, pela conversa.